Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é a nossa live, toda terça-feira temos live. Vou colocar aqui o tema. Hoje o nosso tema é as consequências do estresse. Sou Camila Faria, venho aqui toda terça-feira trabalhar com vocês esse tema, um tema tão importante. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o estresse, né? Muito comum nos dias atuais. As pessoas andam muito estressadas. O estresse faz parte da nossa vida, né? Mas a gente precisa talvez saber controlar esse estresse, avaliar o nível de estresse. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre as consequências do estresse. E no final da live eu vou dar algumas dicas aqui para vocês relacionadas a como controlar esse estresse, né? Como identificar se esse estresse passou dos limites, né? Ou é um estresse normal. A gente vai conseguir entender isso e cada um de vocês vai conseguir entender como que tá esse nível de estresse aí individual, tá? Então, venho falando aí sobre a saúde emocional e o impacto das emoções na saúde física. E o estresse é o mal, né? A epidemia, estamos vivenciando uma epidemia de estresse. Quem nunca teve aí uma crise, né, de estresse, alguma situação estressante? Então a gente vai falar um pouquinho disso, lembrando que hoje mais ou menos 50% da população, elas vivem ou vivenciaram em algum momento de sua vida ou ainda vão vivenciar uma situação de estresse crônico, tá? Então a gente vai falar um pouquinho também a questão do estresse agudo, estresse crônico e como que isso pode impactar a nossa saúde, né? Então 50% das pessoas vivenciaram ou vão vivenciar uma situação de estresse, né? Me falem aí no chat, você já vivenciou alguma situação de estresse? Como que foi? O estresse, ele é recorrente na sua vida? Você vivencia o estresse diariamente ou não, né? Isso é importante para a gente poder identificar como que tá esse grau de estresse. Para vocês terem noção, num pronto-socorro, cerca de até 80% das pessoas que procuram um pronto-socorro, né, um pronto atendimento, um pronto-socorro, foram por situações de estresse. E vocês vão entender por que esse número é tão grande, né? Então, cerca de 80% das pessoas que procuram o pronto-socorro tem alguma ligação, a queixa da pessoa tem alguma ligação com o estresse. Então, olha só, gente, é um número muito significativo. Se a gente conseguir controlar esse estresse, talvez eu consiga controlar essas idas ao pronto-socorro. E aí vocês vão entender aqui na live de hoje por que que isso acontece, né? O que mais tem por trás do estresse para chegar a esse número tão absurdo de cerca de 80% das queixas de pronto-socorro tem ligação com o estresse. A gente vai entender um pouquinho disso hoje, tá? Você está passando por uma situação de estresse? Todos nós vivenciamos o estresse. O estresse, ele é como se fosse uma ameaça percebida, né? Alguma coisa que ameaça ali a nossa rotina, que a gente fica mais alerta. Essa ameaça percebida, ela é uma situação de estresse e todos nós vivenciamos, né? Nós ficamos tensos físico e mentalmente com o estresse, tem essa tensão física e mental e também aquela sensação de falta de controle. Você tem vivenciado isso? Uma situação de tensão física ou tensão mental ou uma situação de falta de controle? E isso pode ser o estresse. O grande problema é que esse estresse, ele vem em determinados momentos. A gente vai ver quais são os momentos que isso pode acontecer.
Agora, se a pessoa fica o tempo todo nessa tensão física, nessa tensão mental, nessa situação de sensação de falta de controle, sem controle da situação, o tempo todo, isso pode levar ao estresse crônico. Então, aqui nós já estamos falando do estresse agudo e do estresse crônico. O estresse agudo, ele acontece, né? Nós temos uma ameaça e isso causa uma tensão e muitas vezes pode causar essa sensação de falta de controle, mas isso passa, tá? O estresse crônico, não. No estresse crônico, a gente fica vivenciando esse ciclo o tempo todo, né? Então, nós temos uma ameaça, nós temos essa tensão física e mental e também essa sensação de perda de controle e logo em seguida vem toda essa questão novamente. Então, isso não vai embora, tá? Então, identifiquem aí, né? Você de estresse, acho que deu uma pausada aqui, mas voltou. Estão me escutando, gente? Acho que voltou, né? Tudo certo aí. Pelo menos o pessoal tá entrando. Então, identificar essas 3 situações, né? Tensão mental, aquela pessoa que fica, né, cansada mentalmente, porque o cansaço, ele não é só físico. Mentalmente também nós ficamos cansados. Mas quando eu fico o tempo todo com esse cansaço mental, isso pode sinalizar, né? A luzinha ali de alerta, ela pode acender e eu posso pensar muitas vezes nesse estresse. O que acontece? Quais as consequências dessa questão do aumento da tensão mental, da tensão física, né? Da sensação de falta de controle? Nós ficamos irritados, a gente fica muito irritado. Então, o estresse, ele causa essa irritabilidade. É aquela pessoa que tudo que você fala, ela irrita. Vocês conhecem alguém assim? Aquela pessoa que você não pode falar nada para ela que ela já explode, que ela é super irritada, né? Ou você está assim, preste atenção. Talvez isso possa ser um indicativo que você esteja aí passando por esse estresse crônico, né? Então, essa irritabilidade, ela é muito comum e ela é uma das características desse estresse crônico, assim como a própria ansiedade. Então, a pessoa ela fica muito ansiosa, por quê? Porque ela tá nessa situação, ela tá patinando nessa tensão e nessa sensação de perda de controle, então ela vai cada vez ficando mais ansiosa, tá? Então, além de irritada, ela fica também ansiosa. E também, gente, tem aquela sensação, aquela diminuição de energia, de atenção. Aquela pessoa que parece que sugou todas as energias dela, ela não consegue se concentrar. Então, é muito típico no trabalho a gente identificar isso. Aquela pessoa que está super irritada, aquela pessoa que não está atenta, talvez começa a errar algumas coisas no trabalho, né? Talvez, por exemplo, faz algumas planilhas, ela começa a errar, ela começa a ter dificuldades no trabalho. Isso é muito comum nessa pessoa com estresse, né? E ela não tem energia para nada. Então, aquela energia que ela tinha para fazer as atividades diárias, agora ela já não tem. Então, é como se sugasse toda essa energia dela e a partir daí a atenção, ela também vai embora. É uma pessoa que fica desatenta, ela não tem mais a atenção como ela tinha antigamente. Isso é muito comum, né, acontecer no ambiente de trabalho. E aí as pessoas do trabalho até rotulam: nossa, tá no mundo da lua, nossa, tá muito distraído. Muitas vezes isso já é um indicativo de um estresse crônico. Prestem atenção nisso, tá? Então, vou relembrar aqui algumas consequências do estresse para vocês ficarem atentos. Alguém tá passando por essa situação? Fala aí no chat para mim se tá passando por um estresse crônico, se identificou com essa questão da irritabilidade, né? Estou muito irritada, eu não era assim, qualquer coisinha eu fico irritada, né? Eu tô sem foco, sem atenção, eu não consigo mais fazer as atividades no meu trabalho como eu fazia antes, né? Eu tô no mundo da lua. Isso é um indicativo de um estresse crônico. E aí precisa ter um olhar muito criterioso, e eu vou falar aqui no final da live como que a gente pode melhorar isso. Então, a Reni falou, ó, minha filha. Então, isso, gente, é muito comum, né? Como eu falei lá no início da live, cerca de 50% das pessoas tiveram ou terão o estresse.
E cerca de 80% das pessoas que procuram pronto-socorro, a queixa está relacionada ao estresse. Então, isso está muito perto da gente. Às vezes a gente não percebe, acha que é o dia a dia, né? Mas acontece, tá ali. E o próximo passo talvez seja um adoecimento mais grave, alguma coisa mais grave. Então, fiquem atentos nessa pessoa que está muito irritada, nessa pessoa que está com falta de atenção, que está sinalizando que está sem energia. Isso pode ser um estresse, tá? E aí, o que acontece com essa pessoa? Ela se vê nessa situação, né? Ela se vê, né, perdida aí, sem foco, sem atenção, irritada, sem forças. Ela tenta compensar. Então, ela fala assim, nossa, eu não tô conseguindo produzir no meu trabalho, eu não tô conseguindo fazer as coisas no trabalho como eu fazia antes, então o que eu vou fazer? Eu vou começar a trabalhar mais para dar conta, né? Eu vou entrar mais cedo no trabalho, eu vou ficar até mais tarde, porque eu tenho que dar conta disso, eu não tô conseguindo fazer. Então, essa pessoa, ela quer melhorar a tensão com mais tensão. O que vocês acham que acontece? Quando eu tento melhorar a tensão, né, essa tensão mental e física com mais tensão, vai dar problema, né? Por quê? Porque ela já tá sem foco, ela já tá irritada, então ela vai se colocar num movimento de mais tensão. Isso vai piorar. E o movimento de tratamento não é esse. A gente vai falar um pouquinho aqui como que pode trabalhar com essa pessoa. E aí a Reni pode até depois dar essa dica para a filha dela, que ela falou que a filha dela tá assim. Então, esse movimento de compensação, né, onde eu quero fazer mais para melhorar a minha produtividade, muitas vezes, isso vai piorando cada vez mais. Então, não dá mais para a gente ficar nesse movimento. Talvez, nesse momento, a gente tenha que parar, né? Eu já estou lá com a tensão, eu já estou com a sensação de falta de controle, irritada, ansiosa, com perda de foco, eu vou ter que parar e verificar o que está acontecendo. Talvez andar um pouco para trás, para depois poder andar um pouquinho para frente. Não dá para eu tentar compensar, não dá para eu tentar fazer mais, por exemplo, no trabalho, porque isso vai comprometer mais a minha saúde, tá? Então, nós temos um limite, e se a gente ultrapassa esse limite, a nossa saúde, ela é comprometida, tá? Então, você precisa identificar o sinal de alerta do seu organismo, e o sinal de alerta é exatamente isso que eu falei agora, né? Esses sinais que eu falei agora para vocês. Então, não dá para ter controle assim, dessa forma, tentando colocar mais tensão, tá? E aí, o que acontece, gente? Tem um outro movimento. Se vocês se identificarem, coloca aí no chat para mim. A pessoa que ela não consegue, né, melhorar, ela tenta compensar, ela começa a entrar mais cedo no trabalho, ela começa a ficar até mais tarde no trabalho para fazer com que as coisas deem certo, porque muitas vezes até os colegas já estão falando, nossa, ela tá errando, nossa, ela tá no mundo da lua, né? E aí a pessoa, ela começa num auto-julgamento, porque ela começa a falar assim, nossa, eu sou burro, eu não sei fazer nada, eu sou fraco. Acho que tá voltando. Voltou. Vocês estão me ouvindo? Sim? Coloquem aí no chat pra mim. Vocês estão me ouvindo? Boa noite pro pessoal que tá entrando. Nós estamos falando do estresse crônico, gente. Do estresse crônico. Tá? Os coraçõezinhos estão subindo. Então, o estresse crônico, né? E aí a gente falou de um movimento que o estresse ele causa, que é um movimento de quando a gente percebe uma ameaça, a nossa atenção, a gente fica tenso, tanto fisicamente como mentalmente também. Boa noite, Jorge, boa noite, pessoal que está entrando. E aí essa tensão, ela traz uma sensação de falta de controle, né? Muitas vezes a gente fica irritado, a gente fica mais ansioso, sem energia, sem atenção, começa a fazer as coisas e começa a errar nas coisas que faz, né? Boa noite, Elisângela.
E aí, gente, a gente tenta compensar. Já que não tá dando certo, então vou tentar compensar, vou tentar trabalhar mais. Né? Eu falei isso aqui agora há pouco. Vou tentar trabalhar mais, vou ficar até mais tarde no trabalho, vou sair, vou entrar mais cedo no trabalho. Só que a atenção, como eu falei, nós não corrigimos o estresse colocando mais tensão. Pelo contrário, a gente vai piorar. Então, vai chegar num momento em que mesmo a gente entrando mais cedo e mesmo saindo mais tarde do trabalho, as coisas ainda não vão dar certo. Eu ainda vou ficar mais irritada, eu ainda vou ficar sem atenção, sem energia, né? Parece que sugou a energia daquela pessoa. E a pessoa, ela não vai conseguir fazer as coisas direito e ela vai entrar no auto-julgamento, que é isso que eu tava falando aqui na hora que o vídeo deu uma pausada. Ela começa a entrar no auto-julgamento, porque ela tentou de tudo para melhorar o desempenho dela, né? Para melhorar ali aquela falta de energia, para melhorar essa situação de irritabilidade, só que ela não tá conseguindo. Então ela fala, eu sou burra, né? Eu sou burra, eu sou fraca, eu não tenho valor. Então ela começa a se julgar, ela começa a achar que realmente ela não tem valor, que realmente ela não consegue fazer aquilo, tá? E aí, gente, ela fica nesse ciclo vicioso, né? O que acontece quando ela entra nesse auto-julgamento? A ansiedade aumenta novamente, ela fica mais irritada e aí a atenção vai embora e a energia vai embora, né? Então vocês percebam que é um ciclo vicioso. O que eu tenho que fazer para cuidar desse estresse? Eu tenho que quebrar esse ciclo vicioso e a gente vai entender como que eu faço isso aqui. Se eu não quebro esse ciclo vicioso, se eu aumento a atenção, né? Se eu quero melhorar o estresse, aumentando ali a atenção, aumentando o trabalho, aumentando o esforço físico e mental, isso vai acabar fazendo com que esse ciclo nunca pare, tá? Então, para eu conseguir interromper esse estresse crônico, eu preciso quebrar esse ciclo vicioso. E aí, gente, estresse todos nós temos, como eu falei no início da live, todos nós temos estresse. O problema é quando esse ciclo vicioso ele fica girando e eu não consigo quebrar ele, tá? Então, esse é um problema. Quando que a gente vivencia o estresse? Quando percebemos uma ameaça, né? Alguma ameaça, a gente fica mais tenso e quando a gente também tem aquela situação que não tem controle, aquela sensação de falta de controle. Então, são as situações que acontecem esse estresse, tá? A partir desse momento do auto-julgamento, né, onde eu falo, eu não sou capaz, eu não consigo fazer, eu preciso, essa pessoa ela vai entrar numa exaustão profunda. Porque ela aumentou o ritmo dela, ela tá tentando compensar aquela falta de foco, ela tá tentando compensar aquela falta de energia, e aí ela chega numa exaustão total. E o grande problema é que após essa exaustão, outras doenças virão, né? A gente vai falar um pouquinho disso. Por quê? Porque nós temos a liberação, quando nós temos esse estresse crônico, o tempo todo, nós temos a liberação de hormônios. Então, o primeiro hormônio que é liberado é a adrenalina. A adrenalina nós liberamos em toda situação de estresse. A todo momento que você passa por uma situação de estresse, você libera adrenalina. E a adrenalina, ela é boa, né? Porque é ela que vai dar energia para que a gente lute contra aquilo, né? Para que a gente consiga superar aquela situação de estresse. Então, a adrenalina, ela não é ruim. A adrenalina, ela vem nesse início do estresse. Começou o estresse, o meu organismo já fica mais tenso, né? Para combater aquela ameaça, e daí é liberada a adrenalina, tá? Só que o próximo passo, né, o segundo ponto, aí como meu corpo responde à questão do estresse, além da liberação da adrenalina, é também o aumento do cortisol. Então nós temos um hormônio que é conhecido como hormônio do estresse, que é o cortisol, né? E esse é o grande problema, porque esse cortisol numa quantidade muito aumentada, ele vai poder causar outras doenças.
Então a adrenalina não é o problema. A adrenalina ela vai ser ali um suporte para que a gente consiga combater aquela situação de estresse. O grande problema é que o próximo passo é a liberação do cortisol. E esse cortisol, ele causa um impacto significativo na nossa saúde, né? Porque quando nós temos a situação de estresse, vamos pensar aqui, nós temos a situação de estresse. Quando eu libero a adrenalina, eu aumento a minha produtividade. Por quê? Porque eu estou ali de frente com aquela situação e eu vou com aquela adrenalina para combater aquela situação, tá? Mas aí, e às vezes eu até melhoro o meu desempenho em determinada situação. Por quê? Porque a adrenalina, ela é como se fosse um empurrão. Ela me empurra para eu conseguir resolver aquela situação. Só que o problema é que quando esse estresse ele continua, porque vocês lembram que eu falei que tem um ciclo, né? Um ciclo ali onde o estresse acontece. No início da live eu falei. Então, quando eu termino um estresse e já começo um outro estresse, eu não tenho a baixa, eu tenho a adrenalina e logo em seguida eu já começo a produzir muito cortisol. E aí é nesse momento que chega no pico do estresse. E quando acontece esse declínio, eu aumento a produção de cortisol e esse cortisol é que vai trazer aí essa exaustão, essa sensação de exaustão. Então, ó, o Jorge está colocando, tenho depressão, qualquer coisa fica estressado. Então, a irritabilidade, né? Como eu falei. E aí, gente, o problema é esse. Por quê? O estresse, ele piora a depressão. Ele piora a ansiedade. Então, se você já tem a ansiedade e se você já tem a depressão e vive nessa situação do estresse, né? Que é essa situação aí de tensão física, tensão mental, sensação de... Voltou. Então, essa situação que o Jorge colocou, ela é muito comum, né? Por quê? Porque o estresse, ele vai comprometer outras doenças que talvez você já tenha. Por isso que talvez o primeiro ponto seja controlar esse estresse. Se eu consigo controlar o estresse, eu também consigo controlar as outras doenças, né? E aí eu consigo controlar essa questão da sensação de perda de controle, a irritabilidade, todos esses sintomas que a gente já vem falando, tá? O cortisol, gente, como eu falei, o estresse crônico, ele vai liberar adrenalina, que é aquela que vai impulsionar a gente para resolver aquele problema, mas depois disso vai aumentar muito o cortisol. Então, esse cortisol, que é o hormônio do estresse, né, a gente costuma falar, ele vai lá em cima. E o que é o cortisol? Eu até fiz um post há algum tempo, já faz um tempo já, do cortisol. O que o cortisol ele faz no nosso organismo, né? Ele causa várias alterações, dentre elas aí a falta de concentração, a falta de rendimento e a insônia. Isso pode acontecer nessa pessoa que está passando por estresse, né? Ela perde essa concentração, ela não rende mais como ela rendia antes, ela não às vezes ela fica ali 1 hora no trabalho e não consegue sair do local, não consegue fazer a coisa acontecer, o rendimento, a produtividade cai muito, e isso pode afetar o sono também. Só que aí tem um ponto muito importante. O cortisol aumentado, muito aumentado, ele pode também causar a obesidade, porque esse hormônio do estresse, o hormônio cortisol, ele vai aumentar a obesidade. A pessoa ela não vai conseguir perder peso, né? O metabolismo estará alterado. Isso interfere no metabolismo. Então, olha só, de um simples estresse, eu tenho um outro problema que é a questão da obesidade, por conta desse hormônio do cortisol. Um outro problema também, né? Se vocês estiverem passando por isso, gente, falem aí no chat, né? Ai, Camila, eu tô passando por isso, né? Se identificou com alguma questão que eu falei aqui, sinalizem aí
Porque isso é muito importante o que a gente está falando aqui. Às vezes um estresse crônico ele vai levar a outras coisas, né? Ele pode levar, por exemplo, a uma hipertensão arterial sistêmica. Hoje em dia nós temos muitas pessoas com pressão alta, com a hipertensão arterial, e às vezes são situações que essa pessoa ela vivencia um estresse crônico e ela tem essa alteração do hormônio que eu falei para vocês, principalmente do cortisol, e o que vai acontecer com a pressão arterial? Ela vai aumentar. Então, é uma pessoa que às vezes tem que até fazer um acompanhamento e tomar medicamentos para controle dessa hipertensão arterial por conta do estresse, que é decorrente do estresse. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que tem essa hipertensão arterial decorrente aí de um estresse crônico, um estresse que é vivenciado o tempo todo, né? Porque, como eu falei, o estresse, ele acontece na vida de todo mundo. Nós ficamos estressados por várias questões, mas esse estresse crônico que não vai embora, ele vai alterar a questão da adrenalina, que eu falei para vocês, mas também principalmente a questão do cortisol, que é o ponto-chave, que pode causar obesidade e que também pode causar, por exemplo, o aumento da hipertensão arterial sistêmica, tá? Assim como, gente, o aumento do cortisol, ele também vai aumentar a resistência à insulina. O que significa isso? Significa que essa pessoa ela tem um risco maior para desenvolver diabetes. Olha isso! Nossa, Camila, eu não sabia. Pois é, gente. Aumenta a resistência à insulina. O cortisol aumenta a resistência à insulina. E você tem uma chance muito maior de desenvolver diabetes. Principalmente se você tem histórico familiar, se você tem hábitos, né, que favorecem para que a diabetes surja, mas o cortisol ele tem essa função de aumentar a resistência à insulina. Então, talvez a hipertensão e a diabetes elas podem surgir de fato de acordo com esse estresse crônico, tá? Um outro ponto também que o cortisol faz, ele faz o encurtamento dos telômetros. O que é isso, né? O que é isso? É uma parte do nosso cromossomo que está ligada, que fala diretamente sobre o envelhecimento. Então, quando eu tenho o encurtamento desses telômeros, eu tenho um envelhecimento precoce, muito comum nas pessoas que têm um estresse crônico, né? Você conhece alguém, aquela pessoa que vive ali uma vida de estresse e ela, na aparência dela, você já percebe que é uma pessoa sofrida, né? Que é uma pessoa que passou por muito estresse. Por quê? Porque o envelhecimento precoce, ele vem em decorrência disso, tá? Isso já é comprovado, tá, gente? Isso daqui não sou eu que tô falando. Tudo isso são informações já comprovadas cientificamente. Então, de um simples estresse, né, agudo, que muitas vezes pode se tornar um estresse crônico, eu tenho essas várias alterações que acontecem no nosso organismo por conta dessa questão do cortisol, né? O cortisol, o hormônio do estresse. Então, vamos lá, o pessoal colocando. Fui em vários médicos, um falou que tenho transtorno de ansiedade e o outro que tenho cefaleia. Não sei o que fazer devido à dor de todos os dias e somente à noite, né? É um pouco difícil a gente falar, né, sem atender, sem conhecer, mas a dor de cabeça, geralmente, ela vem decorrente a algumas situações. Pode ser uma enxaqueca, pode ser, e a enxaqueca ela tem causa emocional ou não, mas também pode ser por conta de tensão, pode ser por conta de estresse, né? E aí, Elisângela, seria interessante até avaliar isso que eu tô falando aqui, né? Essa questão, você é uma pessoa que você fica sempre com essa sensação, né? Irritada, essa questão dessa sensação de perda de controle, porque isso talvez pode ser um estresse crônico e isso vai agravando outras questões,
Pode trazer a cefaleia, pode piorar a ansiedade, como eu falei, porque o próprio estresse, ele piora a depressão e piora a ansiedade, né? Por quê? Porque às vezes você fica ali, né, patinando, tentando melhorar alguma situação e não consegue, e aí cada vez você vai ficando mais ansioso. E isso é muito típico do estresse crônico, tá? Então pode ser sim, né? Pode ser um estresse, e esse estresse vem piorando essa ansiedade. E essa dor de cabeça, você tem que perceber, gente, quando que a dor de cabeça vem. Isso é importante, tá? Aí, voltou. Voltou. Opa, voltou. Coloquem aí se voltou. Vocês estão me ouvindo? Gente, eu tava falando aqui para Elisângela 2 pontos importantes que pode estar relacionado com a cefaleia, né? Porque ela falou, eu tenho ansiedade, eu tenho muita dor de cabeça. Primeira coisa, como está a sua pressão arterial? Como está a sua pressão arterial? Porque quando a gente pensa em dor de cabeça, logo a gente já pensa em pressão arterial, né? Você tem se alimentado corretamente? Você tem ingerido água, né? Porque a desidratação também pode levar à questão da dor de cabeça. E aí eu gostaria que você avaliasse, Elisângela, qual é o momento que essa dor de cabeça vem. Você consegue identificar isso? É de manhã, é de tarde, é de noite? Ou alguma situação, a dor de cabeça vem sempre que acontece tal situação, sempre que eu tenho um conflito, né? Talvez você conseguindo identificar essas questões, né, de quando essa dor de cabeça ela vem, anotar num caderno, viu, gente? Pega um caderno, anota lá. Toda vez que você tiver dor de cabeça, você vai anotar o dia, o horário, se aconteceu alguma coisa ali antes, para você poder pensar. Ah lá, a Elisângela falou, somente à noite, né? Somente à noite. Então, isso já é uma informação muito importante, porque a gente precisa entender, né, o que está acontecendo, porque só tem à noite. E a pressão arterial, você já aferiu a sua pressão arterial? Né? Porque talvez pode ser uma dor de cabeça que possa estar decorrente à hipertensão arterial. Eu não sei quanto que está a sua pressão, mas é muito comum. Então, se você não mediu a pressão arterial, precisa aferir, né? Precisa verificar quanto que está a sua pressão arterial, principalmente no momento da dor. Então, se a dor de cabeça ela vem à noite, tenta aferir essa pressão nesse momento, para verificar se tem alguma relação. Se não tiver relação, se a sua pressão arterial estiver ótima, aí a gente vai pensar em outras questões, né? Que talvez possa ser realmente aí outras causas emocionais, né? O que tá talvez te afetando aí na sua vida, que conflito você tem que possa estar interferindo nisso, tá? Mas são vários pontos, né, que precisam ser avaliados para pensar o que é essa ansiedade, o que é essa dor de cabeça. Mas o primeiro ponto talvez seja realmente, ó, não tenho pressão alta, aí quando chega a noite minha pressão sobe devido à dor. E quanto mais dói, mais aumenta a pressão. E aí vira um círculo vicioso, tá? A pressão ela vem decorrente da dor, né? Mas ela também precisa ser vista. Por quê? Porque ela sobe quanto, né? Ela fica muito alta, porque se ela ficar um pouco alta, precisa talvez fazer um medicamento, mesmo que seja por conta da dor. Porque isso vai levando o outro. Dói, a pressão aumenta. A pressão aumenta, dói mais ainda. E aí você não consegue sair desse círculo vicioso. Então é importante fazer esse controle de pressão arterial que a gente fala, né? Tenta medir essa pressão por 15 dias, sempre ali, um dia de manhã, à noite também todos os dias, pra gente ver como que essa pressão ela vem se comportando, né? Todo dia à noite, quanto que tá a sua pressão? Você precisa ter isso anotado, porque às vezes na cabeça a gente acaba esquecendo. Vai anotando, fazendo esse controle, e toda vez que a gente fala que é o diário da dor,
Toda vez que vir essa dor, você vai anotar onde que dói, é aqui do lado, é de pontada, ou não, é mais para cima, ou é aqui atrás. Gente, tudo isso é importante. É o diário da dor. Anota tudo isso. Quando você for na sua consulta, você leva essas informações. Porque parece que não é nada, né? Só que a localização da dor, ela já me diz muita coisa, né? Dependendo do local que dói e da forma que dói, pode ser uma coisa ou outra coisa, tá? Então, não tenho pressão alta, isso eu já li. Já fui várias vezes no hospital com pressa, né? A ponto de enlouquecer, porque realmente, gente, quem tem dor, não é fácil, né? Ficar com dor e a pressão aumentando e a ansiedade, e uma coisa vai piorando a outra. Então, a gente talvez precisa parar, fazer uma avaliação mais minuciosa, principalmente aferir pressão, mesmo que seja nesse momento de dor, e colocar as informações de como vem essa dor. Como que é essa dor? É uma dor que dói aqui do lado, ela vem de pontada ou ela dói aqui atrás? E isso, gente, sempre que for no profissional levar essas informações para que ele consiga entender o que está acontecendo, tá? A dor de cabeça, ela pode estar relacionada a várias coisas. Talvez um dia, né? Talvez uma situação ali de conflito ou não, ou uma situação de uma questão mais orgânica mesmo, como a enxaqueca. Então, isso precisa ser avaliado individualmente, né? Na nuca, dor na nuca. Então, geralmente, quando a pressão arterial ela está alta, tem essa dor na nuca. Isso é bem característico. E aí você já fala, né, que quando tem dor, aumenta a pressão e essa dor ela vem maior. Então, faça o que eu te falo, o que eu falo para você fazer, Elisângela. Faça esse controle de pressão arterial e anota isso por 15 dias. Você vai ver se você consegue um aparelho, aqueles elétricos mesmo, né, que é o que dá para fazer, e aí você vai fazer esse controle lá na sua casa, toda noite você vai anotar tal dia, tal horário deu tanto, tal dia, tal horário deu tanto, porque aí você vai conseguir perceber como está oscilando essa pressão arterial e se isso vem junto com a dor que você falou que vem, tá? Então, o primeiro ponto eu acho que é fazer esse acompanhamento, né? E aí, gente, voltando um pouquinho aqui para a questão do estresse, então olha o quanto que esse estresse crônico ele faz no nosso organismo, né? Então faz sim, tem aparelho, que bom, faz, depois você me fala o que deu, tá? Mas faz porque a gente precisa se cuidar. Esse estresse crônico, o cortisol, a gente não vê, mas o hormônio voltou. O hormônio tá lá em cima do cortisol. E aí, como eu falei, vai aumentar a obesidade. Aí é aquela pessoa que tá querendo perder peso e não consegue, não emagrece, mas eu não sei o que acontece. Eu quero perder peso, mas eu não consigo emagrecer. Por quê? Porque às vezes o hormônio do cortisol tá lá em cima por conta do estresse diário que você passa. Ou é aquela pessoa que tem uma hipertensão arterial, que a pressão ela vem aumentando por conta de um estresse crônico, dessa ameaça, dessa irritabilidade, dessa sensação de perda de controle, tá? E também a questão da diabetes, porque aumenta a resistência à insulina, eu posso ter diabetes, assim como envelhecimento precoce por conta da alteração no cromossomo. Então, tudo isso vem em decorrência do estresse. Então, dá para eu prevenir hipertensão? Dá para eu prevenir diabetes? Dá para eu prevenir obesidade? Dá. Talvez pensando num primeiro momento nessa questão do estresse. Se você é uma pessoa que vivencia o estresse diariamente, você precisa controlar isso, porque a chance, né, de ter aí essas doenças, essas doenças crônicas, ela é muito maior nessa população que vive esse estresse crônico, tá? E como eu falei, além disso também, esse estresse crônico ele vai prejudicar tanto a ansiedade como também
a depressão, vai afetar o sono, a pessoa vai ter insônia, enfim, acaba virando uma bola de neve, tá? E como que eu faço isso, gente? O que que eu faço com tudo isso? Eu preciso desarmar esse ciclo, né? Eu preciso desarmar esse ciclo que tá acontecendo. Eu não posso mais ficar nesse ciclo do estresse. O que que causa o estresse hoje? Trânsito, não causa? Quem mora principalmente nas grandes cidades, né, que tem trânsito, o trânsito, conflitos financeiros causa muito estresse, brigas em relacionamentos causa muito estresse, né? Você tá passando por alguma situação assim? Incerteza, tudo que a gente não tem certeza na nossa vida, ou toda mudança, né, pode causar um estresse. Só que se isso não passa, né? Se esse estresse ele vem e vai ficando, isso pode levar a um estresse crônico. Então, toda situação de incerteza vai causar esse estresse. O estresse não é problema, o problema é quando ele fica e não vai embora, tá? Então, o tratamento é você quebrar esse ciclo do estresse. Como? Vou falar agora, como que eu quebro o ciclo do estresse? Primeira coisa, que não é nada novidade, mas que eu vou falar aqui. Primeiro ponto, atividade física, né? Porque quando eu faço atividade física, principalmente atividade aeróbica, o que acontece com a questão hormonal? Eu melhoro, eu diminuo o cortisol, eu libero serotonina. Então eu equilibro aquela questão hormonal que eu venho sempre falando aqui para vocês, que é muito importante. Não dá para controlar o estresse se você não introduz uma atividade física na sua vida, assim como os treinos de relaxamento. Então, treinos de meditação, yoga, tai chi chuan, atenção plena, são práticas muito comuns para controlar o estresse, tá? Ai, Camila, eu não sei fazer nada disso. Não precisa de nada muito elaborado, tá, gente? Ah, eu não sei fazer tai chi chuan, eu não sei fazer yoga. Faz o que dá na sua realidade. Você consegue fazer uma atividade física, uma caminhada, não precisa necessariamente ir para academia. Faz uma caminhada, né? Chama a colega lá, faz uma caminhada. Tenta inserir da forma que dá na sua vida, não precisa dificultar, facilita, faz do jeito que dá, mas faz. Tá? Introduz essa atividade física, introduz essas técnicas, esses treinos de relaxamento. Talvez você pode fazer um treino de relaxamento aí na sua casa mesmo, né? Talvez fazer um exercício de respiração, né? E eu vou falar aqui algumas técnicas que vão ajudar vocês a controlar esse estresse. Tem uma técnica que é a técnica da resiliência, não sei se vocês já ouviram falar, né? O que é resiliência? É essa capacidade de lidar com os problemas, né? De superar obstáculos. Então, uma pessoa resiliente, ela consegue passar por problemas de uma forma mais tranquila, ela consegue superar os obstáculos de uma forma mais tranquila. E como que a gente vai atingir ser resiliente? Porque a gente sabe que isso afeta a nossa saúde. Se eu não consigo superar obstáculos, eu vou ficar muito estressado e o tempo todo, e isso vai afetar a minha saúde. Então aqui agora eu vou dar algumas dicas para vocês, como que eu posso ser mais resiliente, né? Primeiro ponto para ser mais resiliente é encontrar ali, né, uma atividade que você goste de fazer, né? Ter prazer em fazer alguma atividade para que você consiga estar mais pleno para conseguir superar esses obstáculos, tá? Um controle emocional, por exemplo. Então, a questão da técnica da respiração que eu falei para vocês. Quando você tá muito estressado, você precisa parar. E aí, talvez, quando a gente está estressado, assim como na ansiedade, a gente fica respirando curtinho, né? E isso vai aumentando o estresse. Então, fazer uma técnica de respiração onde você inspira por 4 segundos e expira contando 4 segundos. Eu tenho até um post também no Instagram que tem esse exercício, né? Eu vou colocar lá novamente para vocês depois. Então, quando eu faço esse exercício de inspirar pelo nariz e soltar pela boca, contando 4 segundos, façam aí. Inspira pelo nariz.
automaticamente a gente já começa a se acalmar, porque o oxigênio, né, faz a oxigenação do cérebro. Então, faz isso ali por um período de 2, 3 minutos, você vai conseguir sentir, né, essa calma, vai conseguir ser mais resiliente, vai conseguir passar por problemas de uma maneira, né, superando esses obstáculos. Então, isso é muito importante, esse controle emocional é muito importante. Às vezes a gente acha que a resolução que vai vir de fora, mas a resolução ela vem de dentro, tá? E aí, um outro ponto também para ser mais resiliente é a não reatividade, né? O que acontece? Eu não consigo controlar o que acontece no mundo exterior, mas eu consigo controlar a forma com que eu sinto, com que eu interpreto aquilo. Então, olha só, eu não consigo controlar o que acontece fora, mas eu consigo controlar a forma com que eu interpreto aquele acontecimento. E aí, se eu consigo ter esse controle emocional e eu consigo fazer essa não reatividade, que é não reagir através de impulso, porque eu tenho controle na forma com que eu interpreto as coisas, eu consigo talvez ser mais resiliente, eu consigo levar as coisas com mais tranquilidade, eu consigo ver um obstáculo e superar aquele obstáculo sem me estressar. Olha só, sem me estressar, sem aumentar aquele cortisol, aquele bendito cortisol que eu falei para vocês, porque se você faz o inverso, o cortisol ele vai lá em cima e a gente sente, né? Quem que nunca sentiu na hora que tá estressado que parece que alguma coisa tá acontecendo dentro da gente? Falem aí no chat, né? E eu já senti isso. Então, às vezes, você fica tão estressado que você fala, eu não sei o que está acontecendo dentro de mim, mas alguma coisa está acontecendo. O que está acontecendo? É esse cortisol que está lá em cima. E aí, quando você trabalha a resiliência, você trabalha a não reatividade, você consegue controlar a forma com que você vai interpretar os acontecimentos. Você consegue controlar a forma com que você vai reagir a esses acontecimentos que vão acontecer de fora, tá? Talvez também uma outra dica para ser mais resiliente é pequenas vitórias, né? Então, vê ali no seu dia 3 coisas por quais você é grato. Então, por que você é grato hoje? Ah lá, Marilene, já senti, né? Já e muito, né? Parece uma panela de pressão que vai explodir a qualquer momento, e exatamente isso. Então a gente sabe que acontece e acontece, porque o hormônio tá explodindo e isso vai afetar a nossa saúde, tá? Então, o primeiro ponto é trabalhar, ser mais resiliente, é tentar controlar essa questão de como que eu supero esses obstáculos, como que eu passo por essas situações com mais leveza na minha vida, porque aí não vai afetar a minha saúde. E isso que eu venho falando aqui são formas para você ser mais resiliente, tá? Então, pensando aqui nas pequenas vitórias, como que você pode trabalhar essas pequenas vitórias, né? Pensar em 3 coisas por quais você é grato hoje. Por que você é grato hoje? Você é grato porque você respira? Você é grato porque você anda? Cada um é grato por alguma coisa, né? Então, olha lá, uma panela de pressão, é uma panela de pressão. E os hormônios lá em cima, lá dentro estão, né, exatamente assim, vai explodir. E é essa sensação que a gente tem quando a gente explode, não é? Eu explodi, né? Eu não aguentei, exatamente isso. Então, você vai precisar trabalhar essa resiliência dentro de você, para você conseguir passar por essa situação de estresse de uma forma mais leve, de uma forma com controle emocional, onde você consegue respirar e se controlar, de uma forma onde você não vai reagir, né? Você não tem controle das coisas que acontecem lá fora, mas você tem controle da forma com que você interpreta isso. Então, isso é ser resiliente. E também a questão das pequenas vitórias, escrever lá por que você é grato. Você é grato porque você tem uma família, você é grato porque você tem uma casa, você é grato porque você tem um emprego, você é grato porque você anda. Cada um é grato por alguma coisa. Então, escreva 3 coisas naquele dia onde você é grato, tá? E aí, olha quanta coisa que você tem que você é grato, tá? E um último ponto também para ser
mais resiliente, né? Às vezes a gente tem uma tarefa, gente, que é uma tarefa tão grande. Um exemplo, no trabalho. Nossa, tenho que entregar tal relatório até sexta-feira, e isso já vai dando um estresse, né? Isso já vai acontecendo alguma coisa ali que eu vou ficando irritado, tô tendo aquela sensação de perda de controle. Então, fragmenta isso. Se o relatório é enorme, tenta dividir ele em 5 partes. Quando você faz essa segmentação, essa divisão, fica mais fácil de você conseguir superar esse obstáculo. Porque quando a gente pensa lá no resultado final do relatório, a gente fala, meu Deus, acho que eu não vou conseguir. Mas a gente fragmentando, você faz uma parte, aí depois você faz a outra parte, aí depois você faz a outra parte, quando você vê, você já está no final. Então é uma dica muito bacana, pensando aí nessas atividades, né? Quando a gente tem que fazer alguma coisa, a gente geralmente costuma ver o final, mas dá para tentar trabalhar dessa forma, dividindo, porque assim você vai ter mais foco, e aí você vai conseguindo cumprir ali o seu cronograma e não fica estressado, né? Não fica com aquele estresse a semana inteira, porque tem que entregar talvez um relatório lá no final do dia, tá? Então, essas dicas, elas são parecem simples, mas faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Se eu cumprir esses passos aqui que eu falei para vocês, eu consigo, no final, controlar o meu estresse. Eu consigo controlar o cortisol, eu consigo, muitas vezes, evitar aquelas doenças que eu falei para vocês que o estresse crônico, ele traz, tá? E também, gente, mudar a forma como a gente encara a vida, né? E isso acaba vindo com o tempo, né? Às vezes a gente vê uma situação e a gente se estressa logo de cara. Então, será que aquilo que você está se estressando é de fato uma situação que precisa desse estresse todo? Será que se você mudar a forma, mudar o comportamento, mudar a forma com que você vê isso, né? Será que talvez não vai melhorar para você? Você não vai sofrer tanto, né? Você vai conseguir viver melhor, mais tranquilo, mais resiliente. Então, tenta encarar essa vida de uma outra maneira. Tenta encarar os acontecimentos. Eu costumo sempre brincar, gente, eu me coloco nessa situação de controle de estresse também, tá? Não achem que eu sou super controlada. Não, eu tento me controlar diariamente, né? É aquela história do casal, né? O casal, quando ele casa, o homem e a mulher, ou o casal, ali, a mulher com a mulher, o homem com o homem, tem sempre um que é mais bagunceiro, né? Tem um que deixa a pasta de dente aberta, tem o outro que deixa a toalha em cima da cama. E aí, às vezes, são situações que a gente vai se estressando por coisas que talvez são tão pequenas, né? Será que de fato é necessário aquele estresse todo, né? Por uma situação ali que é tão pequena mediante a grandiosidade da nossa vida. Então, talvez o que eu falo para vocês encarar as coisas com mais leveza é justamente pensar nisso. Será que o estresse que você está vivendo, ele precisaria ser vivido? Talvez não. Às vezes você pode ali, deixa para lá, uma situação que não tem uma relevância significativa. Então, isso você vai preservar a sua saúde, você vai preservar, né, o seu controle emocional, vai ser mais feliz e vai ficar tudo bem, tá? Então, a mensagem que eu deixo aqui pro final da live, o pessoal gostou bastante, que bom, Andressa, que bom, Jorge, que vocês gostaram. E a mensagem que eu deixo aqui é essa: vamos tentar, e isso é um trabalho diário, vamos tentar levar a vida com mais leveza. Talvez aquele estresse, aquilo que você tá estressado, às vezes não precisa. Tenha mais controle, né, disso, seja mais resiliente e comece hoje a aplicar essas dicas que a gente falou aqui, né? Então a Daniele também gostou muito. Que bom, gente. Fico feliz com esse feedback, Elisângela também, de vocês. E se vocês tiverem sugestões aí de live, de tema, podem falar lá no Instagram, né? Eu adoro que vocês participem e eu gosto desse feedback também, né? E a gente vai se falando. Se tiver alguma pergunta, pode colocar lá no Instagram também,
Eu vou respondendo vocês e a gente vai se falando. E toda terça-feira nós temos um encontro marcado aqui às 8 horas. Espero vocês na próxima terça-feira. Obrigada, beijinho, tchau, tchau.